A Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia do Porto, bem como o Jornal O Teólogo, rumou até Monte Real, mais precisamente ao Mosteiro de Santa Clara. Se queres conhecer melhor esta história, vem connosco. Encontramos-nos junto da imagem de Santa Clara, a fundadora da Ordem das Clarissas, que, quando ela ainda era viva, era também chamada a Dama dos Pobres. Encontramos-nos junto, então, como referi, ao Mosteiro de Santa Clara, do Santíssimo Sacramento, um dos existentes em todo o mundo. Enquanto ela era viva, foram construídos 5 mosteiros e hoje em todo o mundo passam dos 800. Neste Mosteiro de Santa Clara, aqui em Monte Real, encontram-se irmãs de todas as idades, desde os 19 aos 97. Recordo que a irmã mais velha, de 97 anos, é a única viva das fundadoras. Uma das fundadoras também foi Madre Teresa, que encontra-se sepultada neste cemitério. Vamos conhecer melhor a história de Madre Teresa. Falamos agora, mais concretamente, de Madre Teresa do Menino Jesus. Ela é uma das 4 fundadoras desta comunidade, aqui de Monte Real. Ela é originária da Diocese da Guarda e foi professora e depois abraçou de alma e coração o carisma e o projeto que Santa Clara tinha para a sua vida. Antes de vir para aqui para fundar este mosteiro onde nos encontramos, ela passou ainda pelo mosteiro do Loriçal e de lá, com 20 escudos no bolso, como nos contavam ontem as suas irmãs, veio e fundou esta obra juntamente com outras 3 irmãs. Uma delas ainda se encontra entre nós e está aqui na comunidade do mosteiro de Monte Real. Madre Teresa, como já dissemos, originária da Diocese da Guarda, mais precisamente de Vide entre Vinhas, veio para aqui para fundar este mosteiro, um mosteiro particular e diferente também daquilo que era a experiência do Loriçal. Desde logo, o que nos pode fazer notar essa diferença é o locutório. O locutório que aqui não tem grades, o locutório que apenas tem um balcão que faz a divisão entre a clausura, que está no coração de cada uma das irmãs que se entregam aqui diariamente neste mosteiro, mas também a própria construção deste mosteiro, um mosteiro que alberga uma hospedaria e também toda a parte que pertence à cerca do mosteiro, onde as irmãs cultivam e, como Santa Clara diz na sua regra, conservam outro terreno sem ser cultivado para poderem as irmãs desfrutar de um espaço verde. Contava-nos ontem uma das religiosas que aqui presta serviço na hospedaria, a irmã Jacinta, de que, à semelhança daquilo que acontece com as irmãs consagradas de vida ativa, Santa Clara também queria que houvesse um espaço onde as irmãs pudessem espairecer um pouco daquilo que são as tarefas que são habituais no mosteiro, que se dividem entre o trabalho e a oração. Voltando à Madre Teresa do Menino Jesus,
Ela é uma figura importante, não só neste mosteiro do Santíssimo Sacramento e de Santa Clara aqui de Monte Real, mas uma figura muito querida para muita gente, já que se encontra em processo de beatificação. Acredita-se nas virtudes heroicas da Madre Teresa enquanto apóstola de todo este movimento das Clarissas aqui em Monte Real, mas também no Lourissal. Vamos continuar dentro de momentos a conhecer a história desta figura que marcou e continua a marcar muitas pessoas através da intercessão que por elas faz junto do Senhor. Estas irmãs de vida de clausura e de vida de oração também têm um serviço de hospedaria, ou seja, há irmãs que são responsáveis por acolher os peregrinos e pessoas que queiram passar cá os retiros e passar as suas férias. Vamos agora falar um pouco da vida das irmãs. Às 6h25 é o despertar, às 7 horas é a oração das laudes, tércia e a meditação. Às 8 horas é o pequeno almoço, às 8h20 os vários trabalhos e atividades, como o jardim, a serviço de hospedaria, etc. Ao meio-dia temos a oração sexta. Ao meio-dia e um quarto temos o almoço. À 1, a recitação do rosário, ou seja, 2 terços. Às 2, tempo de silêncio, oração, leitura e meditação pessoal. Este silêncio, este tempo, pode ser feito perante o sacrário que se encontra todos os dias exposto aqui na igreja. Às 15 horas temos a oração Noa. Às 15h15 temos a formação humana, espiritual e outras atividades. Às 5h30 temos a oração do terço. Às 18h, Eucaristia com canto de vésperas. 7h15, ofício de leituras. 20 horas, jantar. 20h30, tempo de recreio, onde aproveitam para conviver umas com as outras. E ontem a Associação de Estudantes teve o privilégio de estar junto das irmãs, dessas irmãs que vão dos 19 anos aos 97, e nós reparamos no sorriso que existe no rosto dos mais novos. É neste tempo que elas convivem umas com as outras e que as mais velhas podem partilhar as suas histórias de vida. Às 8h30 temos, como referi, então, o tempo do recreio e às 21h, oração de compoetas. Toda esta vida é de entrega a Deus. Refiro que Deus chama-nos de muitas e diversas formas. Esta é uma delas. Vamos agora falar um bocadinho de Madre Teresa, que foi uma das que fundou este mosteiro aqui em Monte Real. Voltando à história da Madre Teresa do Menino Jesus, dizer-vos ainda que na altura da sua morte, ela que passou apenas 10 anos neste mosteiro da sua vida, apenas 10 anos foram passados aqui, ainda a comunidade não tinha cemitério próprio. Portanto, é para o cemitério de Monte Real que Madre Teresa do Menino Jesus parte aqui do convento. 16 anos depois, e após 2 exumações realizadas pela comunidade das Irmãs Clarissas aqui do Monte Real, eis que, já com cemitério próprio, que fica aqui atrás de nós, dentro da clausura, eis que Madre Teresa volta à casa onde certamente passou os melhores anos da sua vida, uma vez que esta obra que aqui vemos parte também das suas mãos. Quanto a ela, que acreditamos que intercede por nós junto de Deus, continuamos a pedir que ao mosteiro de Monte Real cheguem as graças que se vão obtendo através da oração e da intercessão de Madre Teresa, esta jovem que se dedicou ao carisma de Clarissa, a seguir Santa Clara, e que se preocupou muito com os jovens, principalmente com as suas irmãs,
uma vez que ela acabou com a divisão entre irmãs que sabiam ler e irmãs que não sabiam ler, porque na altura as irmãs que sabiam ler e tinham alguns conhecimentos ficavam com o ofício divino. E a Madre Teresa acreditava que todas eram iguais perante Deus e todas deveriam ter essa oportunidade. Da Madre Teresa fica esta vontade de ensinar, de partilhar o conhecimento que Deus lhe tinha dado a oportunidade de ter, uma vez que naquela altura eram poucas as mulheres a quem era dada a possibilidade de ter uma instrução. Ela quis que todas as irmãs aprendessem a ler e a escrever para que todas pudessem fraternalmente participar dos vários momentos de ligação ao Senhor. Como o Pedro Teixeira dizia há pouco, e é bem verdade, estas irmãs têm a graça de poder ter perpetuamente em exposição aqui na Igreja do Mosteiro o Santíssimo Sacramento. É perante o Santíssimo Sacramento que tanto animou Madre Teresa como também Santa Clara de Assis, que elas oram incessantemente pelos sacerdotes, pelos seminaristas e por todas as intenções que vão chegando aqui. Da nossa parte fica este pedido para que quem receber alguma graça por intermédio da nossa Madre Teresa do Menino Jesus a faça chegar ao Mosteiro de Monte Real, para que possamos um dia ter a graça de ver reconhecidas as virtudes heroicas desta simples, mas tão profunda testemunha do amor de Deus. Falemos agora de 3 milagres de Santa Clara, que marcou também a própria Igreja. Falemos do primeiro, que foi o odre de azeite, ou seja, naquela altura faltou azeite no mosteiro e então havia um monge que estava destinado a ir buscar azeite. Lavou o odre, deixou-o a secar e quando voltou, o odre apareceu cheio. Outro grande milagre através da Eucaristia foi a custódia, ou seja, quando Santa Clara expulsou os sarracenos. O que aconteceu? Os sarracenos, cristãos naquela altura, queriam invadir aquele mosteiro. Então as irmãs correram para o pé de Santa Clara, na qual pediram ajuda para que os sarracenos não destruíssem aquele mosteiro, não invadissem, não tomassem conta do mosteiro. Então Santa Clara pediu para ir buscar o Santíssimo Sacramento, no qual, quando o elevou, toda a gente se ajoelhou. E refere num dos seus livros, toda a gente se ajoelhou no céu e na terra. Todos aqueles que estavam a tentar subir os muros para entrarem no mosteiro caíram por terra. E uns fugiram com medo. Se pudessem explicar, diriam que tinham visto alguma coisa como assustadora. Outro milagre foi a multiplicação do pão. Na altura, Santa Clara não teria pão para toda a gente, e então no momento em que fazia o sinal da cruz diante do pão, ou ao pão, o pão multiplicava-se. Todos estes milagres, todos estes acontecimentos fizeram que Santa Clara chegasse, obviamente, a santa, e que o povo, antes de tudo o povo, a queria ver como santa. O povo proclamava, após a sua morte, proclamava nas ruas o nome de Santa Clara. Assim terminamos mais uma reportagem da Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia de Porto, bem como o jornal O Teólogo, junto do Mosteiro de Santa Clara, em Monte Real. Viemos perceber como é que é esta vida de simplesmente onde tudo o que é necessário é oração. Lá dentro
as grades são substituídas, como o Diogo disse muito bem, as grades são substituídas, caem por terra e são substituídas pelo amor, pela entrega aos outros. A imagem é de Diogo Emanuel, Pedro Teixeira, AFTP em Monte Real.